estamos hoje falando sobre o tema que não quer calar, né? Que é a questão das teses tributárias, né? Muito importante que a gente entenda esse cenário das teses tributárias e que a gente compreenda como que isso se insere numa estratégia de atuação no direito tributário. O que acontece, gente? Direito tributário tem essa fama de difícil. Você que fez a sua graduação em Direito, você que está estudando Direito, você que já advoga há um certo tempo, você que às vezes se formou em Direito, está até afastado da prática jurídica, sabe que o Direito tributário tem essa fama de ser difícil. O Direito tributário tem a fama de ser uma área chata, que muita gente acaba por não entender. Mas vejam, gente, qual que é a questão do Direito tributário? O Direito tributário não é difícil. O Direito tributário é diferente. O que isso significa, gente? Isso significa que nós temos no direito tributário uma área do direito que tem um ferramental próprio, tem um linguajar próprio, tem um conjunto próprio de ferramentas de interpretação, regras e princípios. É isso. O exemplo que eu sempre dou para vocês é o exemplo do direito penal em confronto com o direito civil. Então, o direito penal, quando em confronto com o direito civil, nós muito claramente definimos que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, não é verdade? Então, quando eu estou falando de direito penal, um caso de direito penal, nós nunca tentamos resolver um caso de direito penal utilizando o Código de Processo Civil, utilizando regras do Código Civil, né? Então, nós não utilizamos o direito privado para resolver questões de direito penal. O direito tributário é a mesma coisa. O direito tributário é difícil? Não. Mas é que no direito tributário você tem que entender que existe uma lógica, que é uma lógica de tributário, que não é a lógica do direito privado. Essa que é a questão, queridos. E aí, como que as pessoas fazem para procurar superar essa dificuldade, né? Essa impressão do direito tributário ser difícil? As pessoas vão atrás das nossas queridas, maravilhosas, grandes teses do direito tributário. Não é isso, gente? Vocês acham mesmo, gente, que existir uma possibilidade de atuação em que está tudo formatado numa caixinha e você simplesmente troca o nome do cliente, faz um cálculo e entra com a ação? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. Por isso que eu sempre falei para vocês, tese tributária é furada. Sempre. Seja porque ela é improcedente ou pelo fato de, em sendo procedente, o fisco nunca dar o braço a torcer, gente. E não se esqueçam que o judiciário faz parte da administração pública. Não é parcialidade. É uma visão de sustentabilidade. Digamos que você tem um tributo que foi pago voluntariamente errado, tá? Então é um tributo que foi pago voluntariamente errado. Esse tributo que foi pago voluntariamente errado acumula lá bilhão, trilhão de reais, porque é coisa antiga, que já está atualizada, tem juros em cima, etc. Vocês acham sinceramente, pessoal, digamos que desce lá 200 bilhões de reais. Vocês acham que o judiciário ia condenar a União a devolver esses valores, ainda que fosse justo? Não estou falando se é justo ou é injusto. Mas vocês acham que a União ia permitir a devolução desses valores? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. Por um motivo muito específico. Não tem como você esperar que de fato você tenha sustentabilidade na atuação do Estado para que nós, como coletividade, tenhamos de indenizar uma pessoa que pagou tributo voluntariamente a mais, há muito tempo. Voluntariamente, tá? Portanto, é simplesmente, assim, do ponto de vista de concepção, não tem como se conceber que alguém pense que isso está correto. E aí eu vou falar pra vocês. Sabe por que o pessoal acha que essas teses tributárias são quentes, gente? Porque as pessoas pensam com a cabeça do direito privado. Não é no direito privado que quando você tem alguma coisa que tem que ser corrigida, as partes devem voltar ao status quo ante. Então tudo isso em todas essas questões, tá? No direito privado,
nós temos uma concepção de que as partes devem voltar ao status quo ante. Mas isso, gente, é lá no direito privado. Isso não vai necessariamente vir para cá, para o direito tributário. No direito tributário, tudo é diferente, porque é direito tributário. No direito tributário, nós não estamos falando de um critério de justiça, pessoal. Estamos falando de norma. Está na norma, vai. Não está na norma, não foi. Acabou. Sendo justo ou não, injusto ou não. Percebam então que com isso, gente, nós temos uma situação muito concreta, no sentido de buscarmos efetivamente uma atuação do Estado que seja compreensível para a nossa cabeça. Nós temos que entender como que a pessoa do outro lado do balcão pensa. Nós não podemos simplesmente, gente, pensar com a cabeça privada atuando no direito tributário. Você tem que pensar com a cabeça pública. E por isso que eu sempre falo para vocês, direito tributário não é difícil. Direito tributário só é diferente. A maior prova é o seguinte, gente. Quando vocês trabalham com o direito penal, automaticamente vocês desligam o direito privado e ligam o direito penal, não é isso? Seja na graduação ou seja até profissionalmente depois. A gente faz isso. Esse é um dos motivos pelos quais a maioria das pessoas gosta de direito penal. O pessoal gosta muito de direito penal por causa disso, tá? Pelo fato de analisar o direito penal, verificar que o direito penal tem regras objetivas, tem regras que são claras, são diferentes do direito civil, tá? E, portanto, por serem especializadas, são mais estreitas. Então é mais simples. O direito tributário é a mesma coisa. Agora, não adianta você pegar algo que é fácil, não estudar, não compreender e querer aplicar. Faz sentido quando eu falo isso para vocês? Se eu pego algo que é fácil, é simples, mas eu não estudo, eu não compreendo, eu não conheço os seus fundamentos básicos e vou querer aplicar essa área, é óbvio que não vai dar certo, gente. É óbvio que não vai dar certo. E aí vocês me falam, ô professor, mas e aí? O que isso tem a ver com essas teses tributárias? O que isso tem a ver com a questão do ICMS incluído na base de cálculo do PIS e COFINS? O que isso tem a ver com o bafafá do FGTS? Como que isso me habilita a atuar numa cidade pequena? Tudo isso, gente, está relacionado com o fato de que no direito tributário, nós temos uma atuação que é uma atuação qualificada. No direito tributário, a advogada, o advogado, o jurista daquela área não vai atuar de maneira a simplesmente aplicar teses ou conhecimento que outra pessoa criou. No direito tributário, você tem uma atuação que realmente é de alto nível. Uma atuação em que você tem que analisar um caso, analisar uma situação e criar uma solução jurídica. Caso a caso. É isso, gente, que é uma atuação de qualidade. Essa atuação de qualidade é uma atuação qualificada, porque é uma atuação que é mais complexa. A complexidade dessa atuação faz com que nós tenhamos uma necessidade muito maior de sofisticação naquela atuação. Mas não é isso que a gente faz quando a gente vai para uma graduação em Direito. Nós não estamos num curso de tecnólogo, em que você simplesmente vai pegar umas teses, fazer um curso na internet, você pega um curso pela internet, teses tributárias, e vai lá e começa a buscar clientes e entrar com aquela ação. Isso não tem nada a ver com a advocacia tributária, gente. Se você pensa que a advocacia tributária, que a carreira tributária, a carreira como tributarista, é pegar aí, ficar pesquisando, vendo quais são as últimas teses e ingressar com ações dessas teses, você não entendeu ainda a história. Por quê? Porque o direito tributário, de fato, é uma área que demanda uma atuação qualificada. E é aí que estão as grandes oportunidades do direito tributário. Porque se você não é uma pessoa que simplesmente vai reproduzir algo que vem da experiência, se você não é alguém que vai simplesmente reproduzir vários casos, o direito tributário é uma área para construir experiência com base em conhecimento e não no tempo. E isso é o ideal para o advogado em início de carreira.
Isso é o ideal para aquele advogado, aquela advogada que está querendo fazer uma transição de carreira. Isso é o ideal para você que é servidor público, que é servidora pública, está pensando em mudar, fala, ó, pô, tô querendo ir advogar, não quero mais o cargo. Isso é o ideal para todo mundo que está nessas situações. Você que é estudante, que está no final da graduação, já está preocupado ali com o 6º ano, né, em se formar, e aí você faz a transição de estudante para desempregado, não é isso? Se você quer construir uma carreira que seja uma carreira sólida, uma carreira sustentável, não vá atrás de uma carreira que se basearia em você ficar reproduzindo, né, concepções de outras pessoas. Não busque isso. Busque uma carreira na qual vai fazer a diferença o que você faz, a sua qualidade. É isso que você quer. Porque é o seguinte, gente, se você simplesmente reproduz o que outras pessoas fazem, quanto que vale o seu trabalho? Será que vale o mesmo tanto que o trabalho de quem vai lá e faz aquele trabalho que o pessoal chama de trabalho de alfaiataria, né? Em que você vai realmente moldar a solução ao caso do cliente? Não. Esse caso que eu descrevi para vocês é o caso onde estão os bons honorários, é o caso onde está a sustentabilidade, é o caso onde está o trabalho de consultoria, que é o que gera a receita mais segura, tá? Então vejam que é justamente nesse sentido que eu vim aqui falar para vocês a única conclusão que dá pra gente tirar desse julgamento do ICMS, gente, na base de cálculo do PIS e COFINS, que é o seguinte: a tese do século, né? As grandes teses tributárias servem de quê? De nada. Servem para quem vende cursinho de tese tributária. Com certeza o cara que vende cursinho de tese tributária ganhou uma grana louca nisso aí. Ou quem entrou com as primeiras ações, né? 15 anos, 13 anos. Quem entrou lá com aquelas primeiras ações e a União eventualmente deixou transitar em julgado. Esse cara sim, tá? Ou quem vendia liminar para cliente. Tem muita gente que vende liminar para cliente. Fala pro cliente, ó, é o seguinte, essa tese é furadaça, tá? Mas eu vou entrar com a ação e eu consigo eliminar. Você fica um tempo aí sem pagar tributo. O que você acha? O cara fala, gostei. Aí você cobra para entrar com a ação. Por quê? Você já sabe que na sucumbência não vai ganhar nada, gente. E mais uma vez, nós estamos diante do cenário em que nós temos colegas advogados que foram dormir milionários e acordaram miseráveis. Ah, professor, mas eu não estou entendendo porque você está falando isso, professor. Porque o STF, a imprensa falou que o STF deu uma derrota. O seguinte, gente, faz quanto tempo que existem essas ações? Quanto tempo que vocês acham que demora para uma demanda chegar no Supremo Tribunal Federal? Tá? Vamos jogar muito por baixo? 10 anos. Muito por baixo. 10 anos, tá? Então, se a gente tem um julgamento agora, em 2021, que na verdade está reforçando, né, modulando os efeitos do julgamento de 2020, se a gente tem esse julgamento agora, imaginem que desde 2011 já tem essas ações, tá? 2010, vamos por 2010 para arredondar a conta. Aí você pega o seguinte, ó, 2010, de 2010 até hoje, nós temos todo um ciclo de atuação desses advogados, dessas advogadas, no que o povo chama aí de tese do século. Né? E foi, não, a incidência da PIS/COFINS sobre o ICMS, isso é inconstitucional por causa XYZ. Ah, tá bom, vai. Aí o pessoal vai, estuda, trabalha, investe o que tem e o que não tem, investe uma vida, 10 anos de trabalho. Se o pessoal entrou com essas ações desde 2010, o pessoal queria a restituição dos últimos 5 anos, era onde estava a grana, não é isso? Então o pessoal pediu desde 2005 para frente. Tem gente desde 1998 com a demanda dessa. Ou seja, tinha 25 anos de valores a restituir. Perdeu 20, ganhou 5. E aí? Aí quem que ganhou, gente? A União que ganhou, caramba. Foi a União que ganhou, gente. Por que foi a União que ganhou? Primeiro, tinha muita gente que tinha liminar. Eu vou contar pra vocês o caso, é igualzinho o caso do Fundo Rural. Tinha muita gente que tinha liminar. O cara que tinha liminar pra que não pagasse, ele não pagou? E ele não pagou só os últimos 5 anos? Não. Ele não pagou, ó, um tempão. Vamos pros mais recentes. Vamos pegar o cara aí que seja desde 2010, 10 anos sem pagar tributo. Só o valor da causa
E o tanto que aquele contribuinte deve, paga o que a União vai ter que restituir. É isso que eu quero que fique muito claro para vocês, gente. Estado não perde. O Estado não perde em tribunal superior. Por isso você tem que saber trabalhar estrategicamente. Vejam, quando você faz isso, na verdade, você está só colocando dinheiro no caixa da União. Para a União não teve problema nenhum. E vocês falam, porra, professor, mas isso não é justo. Porque foi a União que cobrou o tributo. Primeiro ponto, direito tributário estava falando de justiça? Não. Equidade, que é o critério de justiça, pode ser utilizado para interpretar o direito tributário? Pode, desde que do emprego da equidade não decorra a dispensa de tributo devido. Artigo 108, inciso 4º e parágrafo 2º lá do Código Tributário Nacional. Vejam que, conhecendo questões básicas, gente, o que eu falei aqui para vocês, que é lá do artigo 108, interpretação, tá? É o básico do básico do básico, é a interpretação de norma. E o pessoal os grandes especialistas em direito tributário, que o cara tinha lá não sei quantos bilhões de reais, né, em valor da causa dessa tese da base de cálculo do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, gente, o cara nunca leu o código para saber que critério de equidade não pode dispensar do pagamento de tributo devido. Ah, não, professor, mas eu acho que as coisas não caminham dessa maneira, porque é o seguinte, sendo certo ou errado, a União cobrou o tributo. Será? Qual que é a modalidade de lançamento, gente, das contribuições sociais? É tudo lançamento por homologação. Você, como agente econômico, como sujeito passivo, verifica a ocorrência do fato gerador. De eventuais penalidades, são os 5 elementos do lançamento. Adianta o lançamento, bem, né? O próprio contribuinte é que faz o lançamento. É o sujeito passivo que lançou. Então, se você lançou a PIS e COFINS sobre o ICMS, lamento, mas quem fez errado foi você. A União não te autuou nesse sentido. Se a União não te autuou, como é que você... E vejam, quando eu tô falando isso aqui pra vocês, tem um monte de gente falando assim, verdade, né? Não é? Vejam, gente, é isso. É o conhecimento do básico, é o conhecimento do essencial. Quantos de vocês aqui que não têm clientes, e às vezes é um cliente mensalista seu do escritório, ou é um cliente que não é advogado, você não é advogado de partido desse cliente, mas você tem um relacionamento longo com o cliente, e aí você, nesse relacionamento com o cliente, teve que lidar quantas e quantas vezes com a urubuzada em cima do seu cliente. Você tinha que lidar com um paqueiro, nego que é intermediário para captação de clientes, advogado usando lista de não sei onde, que foi atrás do seu cliente, bate na porta e fala, ó, é o seguinte... Eu tenho uma tese aí tributária muito boa, né? Que é para exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não é verdade? Então vejam que com isso a gente acaba percebendo, gente, que as coisas não são bem como elas nos são apresentadas. A verdade é essa. E por que eu acho que as pessoas vão atrás dessas teses, gente? Eu acredito que as pessoas vão atrás dessa tese porque a maioria do pessoal tem esse receio de atuar com o direito tributário, né? Com essa fama de o direito tributário ser um tanto truncado. Eu acho que é por isso que o pessoal tem. Então vejam, tudo isso nos integra com uma análise muito importante, que é o seguinte, qual que é a falha, gente? Como que você pode trabalhar com qualidade com o seu cliente? Você pode trabalhar com qualidade com o seu cliente fazendo o seguinte, olha, é você que lança os tributos. Se é você que lança os tributos, vale a pena você pegar e, de fato, fazer uma revisão de como que você está, de como que está a tributação, tá? Retomando o nosso ponto, pessoal, eu estava falando aqui para vocês que quem lança um tributo como Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IPI, ICMS, ISSQN, IOF, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, contribuição para o PIS, PASEP, contribuição para o COFINS, que é para financiamento da saúde, que é COFINS, e contribuição social sobre o lucro líquido, já falei, né? CSLL. Quem lança tudo esse mundaréu de tributos aqui
É o próprio sujeito passivo. É a modalidade de lançamento, que é o lançamento por homologação. Então, quem lança o tributo não é o fisco. O sujeito passivo faz o quê? Ele vai apurar a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo, verificar a base de cálculo, aplicar a alíquota e verificar a ocorrência de penalidades. Com esse lançamento feito, o sujeito passivo adianta o pagamento, antecipa o pagamento. E o fisco só vai verificar depois se o pagamento está correto ou não. Mas quem forneceu as informações ao fisco é o próprio sujeito passivo. Tá? E aqui eu retomei o que a gente viu aí quando piscou aí para vocês. Então vejam que é o próprio sujeito passivo que apura as informações, apura o valor e paga. Como que num cenário desse você vai alegar que a União lhe obrigou a pagar aqueles tributos? Não tem como. O que você pode fazer é um procedimento de pagamento indevido. Sim, isso sim. Tá? Tem um procedimento de pagamento indevido, você vai lá e cumpre o procedimento para restituição do valor. Mas não tem penalidade. Tem um dever aqui de restituir as partes ao status quo ante? Não, gente. Sabe por quê? Porque o Estado não fica guardando dinheiro, pelo contrário, o Estado tem um déficit violento. Então o dinheiro que você pagou para o Estado gastou com alguma coisa. Na esmagadora maioria das vezes com algo necessário, às vezes com algo desnecessário. Mas o dinheiro já foi. O Estado não vai ser obrigado a tirar dinheiro de políticas públicas para pagar para você um tributo que você apurou errado. Isso é uma atuação preventiva. Atuação preventiva. Quer dizer que teve erro do contador, que erro do pessoal interno? Não, gente. Não quer dizer que é erro. Mas quer dizer que é uma circunstância, tá? A determinação legal é que tudo entra na base de cálculo do tributo, porque o tributo incide sobre o lucro, tá? Estamos falando aqui de contribuições sociais, né? Que elas têm uma pequena alíquota que se apura sobre o faturamento. Então a alegação é sobre a inconstitucionalidade da cobrança. A norma não é inconstitucional. A interpretação às vezes é incorreta. É o caso da base de cálculo do próprio ICMS, gente. Se você vai lá no artigo 13 da Lei Candir, que é a lei do ICMS, e você verifica a base de cálculo do ICMS, a base de cálculo do ICMS é tudo. É o que está escrito lá, é tudo. O que é mais fácil? O mais fácil é você simplesmente incluir tudo e pagar. Mas tem uma ou outra coisa que não vai entrar. Por quê? Pô, uma restituição, por exemplo, uma operação de restituição de mercadoria que estava em custódia. Isso não é circulação de mercadorias, então não entra. Aí não entra no ICMS. Entra tudo que seja da operação. Tá? Vejam que o que falta é o cliente em si fazer o trabalho de realmente ter, né, o contato com o profissional. E isso é algo, gente, que é tão evidente, e as pessoas não percebem. Por isso que existe um mercado tão grande para essas teses tributárias, tá? Existem teses tributárias corretas? Sim, claro que existe, gente. Tanto é verdade que em alguns casos nós temos algumas teses tributárias em que você simplesmente nem precisa judicializar. Você tem uma atuação administrativa. Porque aquilo não é, entre aspas, uma tese tributária. Não é uma tese tributária. É um fato, tá? É o que acontece, por exemplo, aqui no Paraná, em alguns estados que são fortemente rurais, acerca do ICMS que incide sobre a energia elétrica. Então, energia elétrica está sujeita à incidência do ICMS, tá? Só que existem alguns produtores rurais, e em alguns estados até toda a atividade rural, que tem uma isenção do ICMS. Mas as companhias elétricas não diferenciavam e pagaram o ICMS, recolheram, cobraram, né, do usuário da energia elétrica e recolheram esse ICMS, tá? O que acontece nesses casos? Você vai lá na companhia
e faz um requerimento administrativo, eles devolvem o dinheiro. Isso acontece? Acontece. Pagamento indevido. Olha, eu fiz um pagamento, tá? De contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias. Então, na minha folha de pagamento, existem verbas indenizatórias. Né? Essas verbas indenizatórias, eu paguei contribuição previdenciária sobre elas, mas não incide contribuição previdenciária sobre elas. Você pode fazer o quê? Administrativamente, você consegue fazer a compensação na Receita. Você não precisa fazer todo esse litígio. Porque, gente, a Fazenda Pública já sabe o que dá e o que não dá para resistir. Tenham a visão de insider. As pessoas que mais entendem de direito tributário, e no governo atual também as pessoas que menos entendem de direito tributário, todas estão lá dentro da Fazenda. Tá? É o que eu falo sobre produto importado. Com certeza o melhor produto do mundo e o pior produto do mundo são feitos onde? Na China. A China faz o melhor do mundo e o pior do mundo. Depende do que você busca. Aqui é a mesma coisa, tá? Os melhores tributaristas e os piores tributaristas estão na Fazenda Pública. Basta que você tenha a mobilização dos tributaristas corretos. E eu dou uma certeza para vocês. Não há dúvidas de que a Fazenda Pública, quando vai avaliar um carro desse, ela mede todas as possibilidades. E não somos nós aqui comprando lá na Praça da Sé um CDzinho, as 100 principais teses tributárias, e pegando peça pronta para fazer ação, gente. Não é assim que você vai mobilizar alguma coisa para realmente mudar a realidade. O que faz com que o direito tributário deixe de ser difícil, porque não é difícil, o que faz com que o direito tributário deixe de ser difícil não é o fato, gente, de você ter a possibilidade de comprar umas teses prontas. Isso não muda nada a natureza do direito tributário, tá? O que faz com que o direito tributário deixe de ser difícil é a compreensão profunda dos seus fundamentos básicos. E aí você vai chegar lá no seu cliente e vai falar, escuta, como que está sendo feito o nosso lançamento? Ah, está lançando assim, 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 assim. Ah, entendi. Ó, você sabe que tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda. Então isso aqui, ó, não pode ser feito desse jeito, tem que ser feito daquele jeito lá. Tributo é sempre instituído por lei e cobrado uma atividade administrativa plenamente vinculada. Então não incide a contribuição para o INSS sobre verba indenizatória, porque a norma fala diferente. E aí com esse trabalho que é preventivo, vocês vão evitar que o seu cliente tenha que pagar honorários para você por um contencioso, o que é maravilhoso. Quanto menos você cobrar do cliente, melhor, desde que você cobre sempre. Vai evitar que o seu cliente fique com um fluxo de caixa extremamente prejudicado, porque fica anos com esse dinheiro parado com a Fazenda. Vai evitar que o seu cliente tenha um litígio. Vai evitar que o seu cliente tenha uma sucumbência. Vai agregar valor, vai fidelizar o seu cliente. Ou seja, é o melhor dos cenários. É isso que eu gostaria muito que vocês tirassem como lição de todo esse caso aí da incidência do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS. Digamos que você falasse, cara, realmente não deve ser pago o PIS e COFINS sobre a base de cálculo do ICMS, sobre o ICMS na base de cálculo. Muito bem, sabe o que você faz? Entra com a ação agora. Não foi modulado efeitos para os últimos 5 anos, de 2017 para cá? Se foram modulados efeitos de 2017 para cá, para os últimos 5 anos, gente, é isso. Você entra com a ação agora. Se você entrar com a ação agora, que já está tudo consolidado, você vai pegar o que o seu cliente pagou antes, daqui para frente não precisa de ação mais, você só vai entrar com a ação para restituir, tá? E acabou. Tem muita gente que fala, professor, mas aí a gente entra com a ação e não pede a liminar. Aí é inútil, tá? Porque se você entra com a ação e não pede a liminar, você entra com a ação só para entrar na fila para receber, mudou nada. O seu cliente não teve a liminar para parar de pagar. E se você entrasse com a ação agora, era a mesma coisa. Só que agora você entra com uma execução. Vejam, tudo isso, gente, tudo isso para nos mostrar que, ao contrário do que a gente pensa, né? Depois de tudo isso que eu falei aqui, muita gente poderia falar, porra, professor, mas direito tributário é complicado, né? Então, na verdade não, o direito tributário é simples, é fácil, só é diferente. Gente, um beijo para todos vocês, obrigado pela presença, um beijo para todos vocês, até mais.